Boa noite! Já estamos ao vivo e hoje eu vou bater um papo com ele, Blota Filho. Ele já está aqui comigo, Evair Souza. Cheguei! Que coisa boa! Então, antes vou pôr o www.fundo. Opa, digitei errado. fundomarlenecolé.com.br. Deixa eu clicar aqui e fixar. Raquel, News Vídeo, Baso Jair, Pousada da Parados, mas eu vou chamar o meu convidado, que já está chegando por aqui. Blota, E aí, querido, tudo bem? tudo ótimo e você? Estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Eu tô vendo e ouvindo você. Ai, que sorte! Que maravilha! Vou Ai, tentar, vou te convidar de novo. Espera aí, um tá bom, minutinho. tá legal. Tararara, tararara. E aí? Agora sim! Agora estamos juntos. Estamos junto e misturado. Isso! Tudo Que bem, querido? alegria ter você aqui de prima. Eu quero te pedir desculpa por aquele dia que nós tivemos aquele Imagina! problema, mas Deus sabe o que faz e a hora dos bons e dos grandes encontros. É Muito verdade. obrigado, pela sua gentileza em estar aqui comigo. Imagina, sempre que precisar, Pedro. Imagina. E acontece, a gente manda em muita coisa na vida. Nas máquinas ainda não dá para mandar nem no sinal do Wi-Fi, né? Então, Com mas estamos juntos certeza. aqui. Já tá tudo certo. Blota, me fala uma Oi, coisa. fala. Você tá a comunicação está na sua veia de gerações, né? Quando a Sim. gente vai ler a sua biografia, a gente tem alegria, né, de saber que você é sobrinho do Blota Júnior, né? E o Isso, seu pai, o Geraldo Blota, era muito ligado à comunicação, mas à área esportista. Então a gente tem isso, um exatamente. tio na comunicação, na notícia, o pai no esporte. Você falou, eu vou por esse caminho também, mas o meu lance é a cultura, ou foi algo que foi acontecendo involuntariamente? Eu acho que assim, o meu pai, por ser radialista de esporte, antes ele era sonoplasta de radionovelas. E minha mãe era radioatriz da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uau, E que aí, assim, maravilha! junte a isso, a tia Sônia, que era casada com o tio Blota Júnior, também era radioatriz e apresentadora. Então, Pedro, eu acho que 70% disso é genético. Porque de todos da família, meus primos, meus irmãos, o único que seguiu essa veia fui eu, a veia artística. Eu tenho um irmão do meu pai, o tio Gonzaga, que era diretor das novelas da Rede Globo, casado com a tia Cleide, que é atriz da Rede Globo, durante muito. Uau! Então tem uma mixórdia aí no meio de tudo isso. E aí deu eu. Estou aqui. Mas o teatro você foi o primeiro a Sim, sim. desbravar da família. Sim, teatro sim, teatro sim. Na época a mamãe ainda não tinha, tia Cleide também fez muito pouco, meu tio Blota, minha tia Sônia não fizeram, não existia ainda, né? Tinha já o teatro, claro, mas eles não enveredaram por essa área. Mas você Mas come... Mas o que veio primeiro para você? O teatro ou a televisão o teatro, profissionalmente falando? profissionalmente o teatro. Quando eu me profissionalizei nos anos 90, eu já trabalhava, eu fazia figuração em novelas da rede da Bandeirantes, os imigrantes, adolescentes, e eu era figurante ali.
E aí, nos anos 90, depois de fazer muito teatro amador, bastante, eu consegui me profissionalizar, consegui tirar o meu DRT. E aí, a minha primeira peça profissional foi o Diário de um Mago, no Teatro Gazeta, lá no Rio de Janeiro, inaugurando o Teatro Gazeta. Tinha Suzy Rego, tinha Jaime Perriat, tinha João Signorelli, tinha uma galera maravilhosa, Juliana Monjardim, o Birajara Said, Valdir Arcanjo, eu, era um grande elenco, um grandioso elenco. E aí o Jaime teve que sair para ocupar um lugar numa novela e eu peguei o lugar dele, fiquei fazendo um dos protagonistas, que era o guia do Paulo Coelho, que era o Petros, né? Quer dizer, Mas começou com o pé direito o primeiro trabalho. Eu acho que não só o mago, mas os deuses do sim, teatro abençoaram, porque assim, foi você falou muito. nomes aí que todo mundo seguiu na profissão, né? Sim, sim, todo mundo tá trilhando esse caminho até hoje, né? Mas eu tive muita sorte, assim, eu fui chamado pela Amália Taralo, que era a produtora, para fazer um teste. E eu trabalhava no Centro Cultural São Paulo, eu sou radialista formado pela FAP e trabalhava como assessor de imprensa do Centro Cultural São Paulo. E lembro que eu saí. Eu não acredito que até isso você fez também. Você deu um jeito de até na assessoria estar perto da arte. Com certeza. Eu comecei na prefeitura no departamento pessoal. Depois de 2 anos, eu pedi transferência para o Centro Cultural, que já era minha área. Eu estava me formando em radialismo e sabia que o Centro Cultural São Paulo tinha um setor de rádio, com um programa de rádio na TV, na Rádio USP, com a Magali Prado, e fiquei um tempo ali. Depois virei assessor de imprensa e divulgava as peças, todas as exposições, tudo que acontecia no Centro Cultural. E aí a Amália me chamou, eu saí no meu horário de almoço e fui fazer o teste, que demorou horas. E eu tinha uma reunião para fazer, às 7 horas da noite eu tinha uma reunião. Isso era o quê? 1 hora da tarde. Eu fiquei, não, minto, 2h30, 3 horas. Quando eu vi que bateu 6 horas e o teste ainda continuava, eu falei, gente, não dá para eu ficar, eu tenho que ir embora, eu preciso trabalhar, eu tenho minha função, né, minha obrigação dentro da prefeitura, e fui embora. No dia seguinte, a produtora da peça me liga dizendo que eu tinha sido aprovado. Aí eu falei, ué, mas eu não fiz o teste. Eu só fiz alguns exercícios lá com vocês. Não, é que assim, a sua ficha de inscrição estava caída no chão. E quando o diretor, o saudoso Paulo Trevisan, pegou, ele falou assim: eu gosto desse rapaz aqui, gostei da atitude dele, eu quero ele no elenco. Então, eu nem teste fiz e entrei. Ó, mas é aquela coisa, ele não conhecia o talento, Sim, né? E talento é algo relativo. Mas às é. vezes na arte a gente precisa mais de alguém comprometido, né? Sim, Compromissado, do que aham. alguém talentoso. Foi o Quando que ele ele falou para chamou o mim. comprometido e o compromissado, e aí ele É, vinha banhado de talento como você tem, foi a escolha obrigado, querido. certa. Eu acho que foi isso. E tem a mão de Deus, né? Tudo na vida tem a mão de Deus. Você está na hora certa, no lugar certo, acontece. Se é para ser seu, alguma coisa acontece e vai ser seu. E eu sou a prova viva disso. E de lá para cá, continuei trabalhando no Centro Cultural, fiz toda a turnê de O Diário de um Mago, fiz a temporada no Teatro Gazeta, né? Nós viajamos no interior de São Paulo, conseguia fazer as viagens e trabalhar ao mesmo tempo. E aí, depois de um tempo, eu resolvi que não queria mais. Eu já estava fazendo comerciais para televisão. Aí eu falei, olha, eu estou trabalhando aqui que nem um desesperado, fazendo trabalhos de diretoria e não ganho o suficiente para isso e não estava feliz. Aí resolvi jogar tudo pro ar. Joguei 15 anos pro ar, saí com uma mão na frente e outra atrás, sem fundo de garantia, sem nada, não me arrependo de ter feito isso. Fui ser produtor do que era na época o Fashion Week, que hoje existe, que era Morumbi Fashion Show. Então eu fui produzir a primeira edição de desfiles e fiquei lá um tempo. A empresa que eu estava faliu, eu fiquei desempregado. Fui para a TV Mulher, um amigo meu, o Renato Cartalian,
trabalhava na Rede Mulher, ele me chamou, sabendo que eu estava precisando trabalhar, e eu virei produtor de televisão da Cátia Fonseca e da Rosana Herrmann. E fiquei lá por 9 meses. Quando veio a oportunidade de eu fazer um teste no SBT para Pérola Negra. E já saí do teste sabendo que eu tinha pego. Pedi a demissão da televisão e entrei nessa loucura que é ser ator. E de lá para cá. Entrou em uma das pedras preciosas do SBT, né? Porque o SBT tem Exatamente. Esmeralda, Pérola Tudo, Negra, tudo. Rubi. Rubi, ele tem um colar de pérolas ali. E lá no SBT eu fiz essa, terminei Pérola Negra, que foi ao ar só 1 ano e meio depois da gente gravar. Eu já estava na Globo fazendo Sandy Júnior, quando eles colocaram no ar, mas antes disso eu fiz Pérola Negra, em seguida fiz Fascinação, fui para Sandy Júnior, voltei para o SBT para fazer Pequena Travessa, voltei para. E aí fiquei nesse vai e volta, Globo, SBT, que na Atendendo época todo Record ainda mundo, não. cuidando de todos os produtores, diretores, autores bem, se Tudo, tudo. disponibilizando para todo Sempre, mundo. sempre, estava sempre pronto. Eu disse uma vez na Globo, eu falei assim, é engraçado que a novela está no ar, eu fico olhando, eu falei assim, nossa, eu queria tanto fazer essa novela, meses depois toca o telefone, Blota, vai entrar um personagem aqui na novela, no meio da novela, a gente precisa de você, uma pessoa rápida para decorar, que já vem azeitado, não sei o quê, e eu vou. Então eu pegava sempre do meio para o final. E era assim, 3 capítulos, eu ficava até o final da novela, foi o que aconteceu em Caminho das Índias, né, em algumas produções de lá. Mas foi muito Sim. bom, assim, não me arrependo. Como que é ser um Hum, ator teen? Porque você é de gerações. Você é é. pop, Blota Filho é pop, Blota Pois Filho é é. teen. Porque aí você visita na televisão, você visita várias gerações. Se você Sim, for sim. pensar, a galera que te acompanhou em Malhação é filho da galera que te viu em Sandy Júnior. E se É. bobear depois, quando você vai fazer a novela no SBT com a minha amada amiga Tânia Bondesan, é, Maravilhosa. é, já é uma outra geração. E Você sabe são, que ó, é muito louco isso, assim. Teve agora, o Globoplay lançou, aliás, indico para quem está assistindo a gente, a história, Sandy Júnior, a história, né? É um seriado, é uma série que foi feita pelo Douglas Aguilar, que era um dos atores do seriado, né? E eu recebo muito direct aqui pelo Instagram de gente que hoje tem 20 e poucos, 30 e poucos anos, que me assistia quando era pequeno. Então é muito estranho você ver isso. Falei assim, gente, esse cara, 30 anos de idade, lembra de coisas que eu fiz eu não lembro, foram 3 anos de seriado, tem episódios que eu nem lembro o que era, de tão intenso que foi nas gravações e tudo mais. Mas é claro. isso mesmo, eu acho que tem uma geração que acompanha a gente. E que hoje em dia, graças às redes sociais, a gente fica sabendo disso. Porque antigamente não tinha, né? Quando a gente fazia Sandy Júnior, não existia, estava começando os Você e-mails. recebia cartas. Recebi. Recebi a carta. Você sabe que até em Carinha de Anjo, que já tinha Twitter, Instagram, tudo isso, a gente recebia a carta. E eu fazia questão das cartas que eu recebia em Sandy Júnior de responder uma a uma à mão. Eu escrevi, já Uau. existia o computador, eu já tinha um computador, eu podia digitar tudo, mas era impessoal demais. A pessoa dispensou um tempo da vida dela, um fã, para te escrever cartas. E eram cartas maravilhosas, elogiosas, lindas. E muitas vezes eu não esqueço nunca uma carta que eu recebi de uma menina que estava vivendo um drama. Os pais dela estavam se separando e ela estava se culpando disso. Porque os pais estavam. Ela devia ter o quê? 9, 10 anos. E ela me escreveu, porque o Camilo ele era tido como o pai do Brasil. Era um Sim. diretor que ponderava, ele ouvia aquelas crianças e acatava o que elas falavam. Não é assim, vou ouvir porque é a minha obrigação de diretor dentro da pedagogia escutar. Ele ouvia e acatava, ele embarcava nelas, né, com elas na Não, história. e ele era um consenso, né, entre o Sim, jovem brasileiro daquele momento e os pais, né? exatamente.
Era tudo E que os assim, pais queriam de um educador exato. e que os jovens esperavam. Eu ouvi muito pai falar assim, eu queria ter tido um diretor que nem você. Eu falava assim, gente, não sou eu o diretor, é a Maria Carmen Barbosa que escreve e ela tem uma equipe. Mas enfim, foi lindo. E essa garota, eu lembro Maravilhosa, que eu né? Que escrevi seja para num ela, lugar maravilhosa, aí. maravilhosa. E aí eu lembro que eu escrevi para ela que os pais da gente se separam, mas não deixam de nos amar. Que Sim. existem crianças que moram com a avó, que existem crianças que moram com os tios, existem crianças que moram só com a mãe ou só com o pai. Ou existem crianças que não moram com ninguém e ninguém deixa de amar porque está separado. O amor não se separa, ele não acaba, ele transmuta. O fato de estar separados não significa que a culpa era dela, e sim que assim, a história do pai e da mãe dela tinha terminado num ciclo e iria começar um outro ciclo, da onde ela também iria fazer parte, para ela não se sentir alijada. Então, a importância desse seriado, para mim, foi exatamente isso, foi esse contato com o público. Afora a loucura toda da gente não conseguir andar na rua, de você receber. Imagina, eles mandavam presentes, bombom, chocolate, foto para a gente autografar, CD para autografar, pedir para o Júnior e para a Sandy autografar. E afora isso, a nossa responsabilidade enquanto ator é deixar claro que a vida aqui fora, apesar da gente estar fazendo a fantasia muitas vezes, existe a vida aqui fora. E essas pessoas, existem pessoas que ainda confundem a fantasia com a vida. E Sim. nós, atores, temos que mostrar para eles a separação disso. Que assim, a vida continua aqui. Existem casos de novelas que mostram, como Glória Pérez faz muito bem, e outros tantos, Valcir Carrasco faz muito bem, que a vida tem coisas que acontecem aqui e que a gente não fica sabendo. Não é porque eu me fechei que a vida não continua, a vida vai continuar. Então, a Sim. importância desse seriado, para mim, afora ter me lançado para o Brasil, afora ter ficado conhecido pelo nome, das pessoas saberem quem é o Blota Filho hoje, né? Fora tudo isso, mas a importância disso era a responsabilidade de educar quem estava assistindo. É isso aí. Você eu queria depois que você contasse como você foi convidado para o papel, Sim, mas você falou uma coisa que é impressionante, né? O poder dessas obras e da televisão brasileira. Porque você viveu isso em três fases. É, sim, Sandy Júnior, Malhação e Carinha de Anjo, nós é, estamos falando de públicos emocionalmente muito afetivos. sim, Públicos que mandam muitos recados, públicos que param na fila do mercado, públicos que querem abraços, beijos, antigamente autógrafo, hoje selfie, né? uhum, Públicos uhum, muito energéticos na doação é. e no carinho e na cobrança do retorno desse Do carinho retorno também. e heterogêneos demais, porque apesar de serem três projetos ligados a infanto-juvenis, são três gerações diferentes, Sim. Você né? sente essa mudança do adolescente que te assistiu em Sandy Júnior para o de Malhação, para a criançada que te Sim, viu em, sim, em, sim, em Carinha de sinto. Anjo? Sinto, sim, sinto. É bem diferente. Veja, Carinha de Anjo, por exemplo, era uma novela feita por crianças e para crianças. O sucesso dela era tão grande com adolescentes e pessoas da terceira idade que até assustou a gente do elenco. Porque assim, eram avós, eram pais, eram mães que assistiam, que eram pais e mães, que eram adolescentes na época de Malhação, que eram adolescentes na época, infantis na época de Sandy Júnior. Eu lembro que as mães das crianças falavam para mim, nossa, eu adorava você em Malhação. Eu não, você fez parte da minha infância. E eu estava falando com uma mulher que já era mãe. Então você fala, gente, é uma loucura isso, sabe? Você saber, você vê essa diferença, né? E muita gente fala assim, meu filho quis ser ator por tua culpa. Pelo que você fala, pelo que você mostrou na televisão. Quando você fez aquele episódio que o Camilo virava um cafajeste,
meu filho, ele ficava assim, não, ele... E eu assim, depois você conheceu o filho, que hoje é um homem casado. É um cara casado, pai de filho. Ele falou assim: você não tem, não, você não imagina o que eu chorava de ver que o Camilo estava maltratando aquelas crianças e tinha virado um cafajeste. Eu não entendia aquilo. Então eu vejo essa diferença assim nesses três públicos. Mas o carinho é a mesma Assim, intensidade. o carinho é idêntico. O E como carinho é você chegou em maravilhoso. Sandy Júnior? Sandy Júnior foi assim, eu já havia trabalhado com o Paulo Trevisan em Diário de um Mago, que ele era o diretor. E aí o Paulo Trevisan que escreveu o primeiro episódio de Sandy Júnior, que era um especial de Natal com Mariana Ximenes e alguns daqueles adolescentes que fizeram parte do seriado, ele que escreveu o primeiro episódio. Foi escrito por ele e dirigido por ele. Ele me ligou um dia do Rio de Janeiro, eu estava em São Paulo, onde eu moro, falou: Blota, eu tenho um personagem aqui, mas eu preciso apresentar você para o Carlos Manga. Eu estou saindo do hotel 7 horas da noite para pegar um avião, porque eu tenho uma reunião às 8h30 com o Manga na Globo. Até às 6h30 eu quero uma fita VHS com algumas cenas suas. Quem disse que o Blota Filho tinha isso? Aí eu peguei minha irmã, a minha irmã Lourdes, ela gravava muita coisa de televisão na época, de culinária e tudo mais, e tinha alguns comerciais que eu fiz e algumas cenas da novela que ela gravava para ver depois. Eu comprei uma fita virgem, fui na casa dela e com 2 videocassetes ela ia separando muito artesanalmente, Olha o editor aí, olha o muito editor aí. porcamente, foi muito porcamente editado. E eu lembro que meu sobrinho, que hoje ontem me deu uma satisfação inteira, meu sobrinho, que ontem foi pai, ele acabou de ser pai, né? Nasceu a minha quarta sobrinha neta, Clarissa. Ele, junto comigo, ele adolescente, nem nada, nem namorando ele estava. Ele junto, vamos lá, tio. Aí eu saí da casa da minha irmã, atravessei a ponte, a passarela da 23 de maio, que ela mora perto do aeroporto, encontrei com o Trevisan, entreguei a fita para ele. Passou, isso passou acho que uma semana. Eu estava na casa de uma amiga minha em Moema, jantando, toco o telefone da casa dela. Ela atende e fala: tá aqui sim. Ela me chamava de GB. Ela falou: GB, telefone para você. Eu falei: para mim, na sua casa? Era um produtor da Globo falando para mim que já queria: olha, você vai fazer o seriado com a gente, eu preciso ver negócio de valores, de salário, você precisa mandar. E eu não acreditei na hora. Eu ficava assim: ah, sim, você é um produtor da Globo e está ligando na casa de uma amiga minha Para saber para valores e saber tudo como é que mais. você conseguiu esse telefone. Não, eu liguei na sua casa e seu pai me deu. Eu fiz: ah, meu pai deu o telefone daqui, tá? E não acreditei. E ainda virei para ele e falei assim: ah, para com isso, trote uma hora dessa com um assunto tão sério. Ah, para com... E desliguei na cara dele. Liguei para o Paulo Trevisan. Eu não tinha celular, não existia celular na época, estavam começando os celulares. Eu liguei para o Paulo Trevisan, eu falei: Paulo, tá me ligando um produtor? Ele: é você, foi você, passou, é você sim, é você, deixa eu ir que eu tenho uma reunião, tem que fechar tudo, que a gente começa a gravar daqui 20 dias, não sei o quê. Eu fiquei parado com o telefone na mão. Quando o cara me ligou de novo: Blota, sou eu de novo. Eu sei que pode parecer estranho. Não, tá tudo certo. Eu já entendi. Não, vamos fazer. O que eu tenho que mandar para vocês? Não, vai ter uma reunião no dia tal. Vocês têm que estar em tal lugar que um ônibus da Globo vai pegar vocês e levá-los até Campinas. Vocês vão ficar 20 dias lá para começar a gravar. Eu já vou mandar para sua casa o texto do episódio todo para você já ir decorando. E foi assim, eu fui chamado pelo Paulo Trevisan, meu querido amigo, que Deus o tenha, e o Carlos Manga, que realmente foi naquele dia que nós fomos para lá. O Carlos Manga queria ver a gente fazendo algumas cenas. Não estava nem câmera, nada, não tinha nem... Eu lembro que nem o cavanhaque do Camilo existia naquela época. O cavanhaque do Camilo, no episódio de Natal, ele era colado fio a fio do cabelo que o maquiador cortava dele mesmo. Então, às 5 horas da manhã, ele ia para o meu quarto no flat, cortava o cabelo dele e montava aquele cavanhaque. E que ia sendo reposto durante as filmagens. E foi isso. Quando eu aceitei o convite para fazer Sandy Júnior e virei o que virei hoje em dia.
Olha, vamos mandar beijo aqui. Isa Vamos. Carbosade, Anon.imo8154, Vitor Camarote tá aqui, Beijo para Inha todos. Reis, o Cabral, querido Cabral, e nossa live, Cabral, Pousada Parados, Anne de Souza tá perguntando, Blota, você fez propaganda com uma girafa miniatura? Com uma girafa miniatura? Não. 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 Então ela Acho que era mandou o outra. link aqui, depois ô, Anne, manda para mim, Angel É. Farinelli, manda para Pois mim essa manda para mim propaganda, esse porque ela link falou que é um também. sósia seu. Manda esse direct para mim, que eu acho que é outro careca, não devo ser eu. Eu vi que aí a Quinzinha é uma amiga, é uma fãzinha que tem pelo Twitter também, tá aí, um beijo para ela. Mas nunca trabalhei, já trabalhei com galinha, já trabalhei com leão, mas girafa não, nunca. Ai, meu Deus, todo mundo. Olha lá, girafa miniatura, todo mundo aqui. Não, Ele não trabalhou trabalhei. com parte da fauna, mas a girafa não, É, a tá? girafa não, alguma coisa da fauna. Eu lembro que eu fiz um comercial com uma galinha e ela comia o milho do pires. E Eu tinha você que que. dar, eu tinha que dar o pires para ela e a Você não galinha tem ficava. medo de. Você não tinha medo dos bichos? Não, nunca tive, não. Aqui, eu tô no interior, né, passando essa sessentena, 212 mil tenas da vida, Milemênia. na casa da minha irmã, e meu vizinho aqui do lado é meu primo, e ele não fica na casa dele, e tem umas galinhas lá. Então todo dia de manhã eu jogo milho para elas, a gente conversa, eu Em bato que com a cidade você tá, Blota? Ribeirão Bonito, é entre São Carlos e Dourado, que foi onde Você meu tá em pai. Ribeirão Bonito, eu tô em Ribeirão Preto. Olha lá. Meu pai nasceu nessa cidade. Todos os meus tios, por parte de pai, nasceram nessa cidade. Essa casa que a minha irmã está foi onde nasceu o meu tio Blota Júnior. Isso em 1900 e Tônia Carreiro, né? Então, 1900 e Paulo Outram com o diploma de isso, 1900 advogado. e Paulo Altran e tudo mais, antes de ser advogado. Então, assim, eu vim para cá e eu não tenho muito medo. Existem alguns bichos que eu não gosto. Cobra, por exemplo, eu acho desnecessário. Morcego também acho que é uma coisa desnecessária. Besouro também, grilo, esses bichos que voam e grudam na gente, não precisa. Não precisa mesmo. Mas as galinhas eu cuido dela, vi nascer a prole, que hoje em dia está grande, tem 4 pintinhos que já estão virando franguinho de leite aqui. E eles ficam me esperando, é muito. Eu já publiquei no meu stories. Eles ficam me esperando abrir a porta para dar milho para eles. Ficam todos parados ali. Tem Ai, um que muito delícia, que tem um que é delícia. muito feio, tadinho. Ele é muito feio, é o meu preferido, assim. Porque ele é feio, feio, tem umas pernas compridas. Eu apelidei de Márcia Não tem Manfredini. nada pior que um pinto feio. Não- É verdade. Não tem. Não tem. Blota, Meu a amor. última vez que você teve em Ribeirão foi com nuvem de lágrimas? Em Ribeirão Preto, sim. Foi a última vez. Você assistiu? Opa! Não Estive acredito. lá na plateia, vendo você fazendo aquele coronel Não másculo é um maravilhoso, e suas fazendeiro. cenas eram Nossa, o lindas. Que musical que musical mais lindo, né? era lindo. Me exigiu muito, muito vocalmente. Se você assistiu, você viu que as notas que eu tinha que alcançar eram muito altas. E o Bauses, nosso querido maestro, ele apostou em mim desde o dia que eu fiz o teste. Você Então, fez eu teste para lembro. esse musical? Você chegou a fazer Sim, eu teste? faço teste para os musicais, eu faço, tenho que fazer teste, porque é uma norma da Broadway, é uma norma que existe dentro da cultura do musical no Brasil. Você pode tem os atores que são convidados, mas nesse em particular, com a Tânia Nardini, que era diretora, e o Luciano Andrei, também na direção, que é um projeto do Luciano, ele sempre quis fazer um musical estritamente brasileiro de raiz, com músicas sertanejas do Chitãozinho e do Chororó, e a E Ana tem uma Toledo. inspiração, tinha uma inspiração na dramaturgia de Orgulho e Preconceito, Sim, Ana mas aí Toledo. colocava-se as músicas para Isso, Ana terminar Toledo essa dramaturgia, né? a Ana que escreveu, ele fez um paralelo com Amor e Preconceito, né? E Orgulho, colocando as orgulho. músicas, Orgulho e Preconceito, colocando as músicas de Chitãozinho e Chororó. Mas foi assim, o musical mais lindo que eu fiz, assim. Eu acho que nós fizemos uma temporada no Rio de Janeiro
que foi um sucesso. Eu estava com muito medo de levar um musical sertanejo para o Rio, né? Rio de Janeiro é maravilhoso, aquela terra é abençoada por Deus mesmo. Eles nos abraçaram, assim, era muito lindo. Se você deve lembrar que no final, naquele medley final, as pessoas dançam juntos, Sim, cantam é uma juntos. delícia. No Rio de Janeiro, os senhorzinhos e as senhorinhas desciam e ficavam dançando juntinhos, agarrados. Eu ficava, gente, coisa Não, mais tinha um elenco linda. primoroso, tinha um Era elenco um elencaço. primoroso. Era um Era uma história elencaço. linda, um musical genuinamente brasileiro, inclusive Sim, na sim. criação, na adaptação, Em tudo, em nas tudo. músicas, tudo. Era incrível. E quando o Blota. Eu fico impressionado, você tem uma carreira muito bonita e muito Obrigado. versátil, né? Sim, Tanto no sim. vídeo, quanto no teatro, quanto nas outras coisas que você fez. Uhum. Quando a gente vê esse Blota multi, né? Em que momento que para esse veio a música, veio o musical? A gente tem às vezes essa bobagem de falar o ator de musical, mas Eu acho uma bobagem mesmo. Assim, eu sou ator de musical, eu sou ator, gente. Então, assim, o ator ele tem que saber. Não precisa ser um excelente cantor como um Daniel Boaventura, como uma Chiara Sasso, mas tem que ter afinado. Se você é afinado, eu acho que eu fui chamado para fazer um personagem no musical Tieta do Agreste. Foi o primeiro musical que sim. eu fiz. E aí era o Foi o primeiro, eu ia Barbosinha. te perguntar isso. O Tieta foi o primeiro primeiro? musical foi Tieta do Agreste. Oi, Quinha, Quinha Reis. Beijo, meu amor. O primeiro musical que eu fiz foi Tieta do Agreste. E ali que eu vi que eu sabia cantar. Não que eu poderia cantar, mas que eu sabia. E aí, depois de um Mas tempo, me você é chamaram. naturalmente afinado. Sim. Sabe o que eu acho engraçado? Quando eu anunciei que que nós iríamos fazer a live juntos, Aham. a minha mãe veio falar: eu adoro esse ator, Que linda. porque ele deixa audível o que ele fala. Olha. É tudo muito, respeita-se as pontuações, as acentuações da palavra, e há uma doçura, uma agradabilidade no que ele fala, talvez já era algo cantado. Eu acho que sim. E quem foi sobrinho de Blota Júnior e filho de Geraldo Blota, com a oratória que os dois tinham, com a inteligência do falar que os dois tinham, se você não aprendeu isso por osmose, é porque você realmente não tinha que estar na vida, né? Mas eu acho que é por causa, vem deles mesmo. Minha mãe me ensinou muito. Tudo que eu aprendi, eu nunca fiz escola de teatro, eu nunca fiz faculdade. Minha mãe, que era radioatriz, ela que me Você tirou o ensinava DRT por tempo de trabalho. por tempo de trabalho, exatamente, por insistência, de tanto que ia fazendo, insistir tanto que dá o DRT para esse chato, logo deixa ele trabalhar. Então, a mamãe me ensinava muito as pontuações, a mamãe me ensinava muito como tratar um personagem, o respeito pelo texto que a gente tem que ter, o respeito por tudo. Daí depois você aprende pelo figurinista, pelo visagista, pela moça que acordou 5 horas da manhã para fazer o café para você tomar quando você está numa locação, por exemplo. Então, mamãe e papai me ensinaram muito isso, porque eles eram assim. Não era uma coisa de, olha, você tem que ser. Não, eles me deixavam como exemplo de vida. Essa humildade que todos nós humanos temos que ter. Então, assim, eu sou humilde. Não, não precisa falar, demonstre, né? E aí Tieta foi o primeiro musical, depois fui fazer uma audição. Emanuele Araújo estava Emanuele nesse Araújo, isso. elenco. Tânia Alves fazia Tieta. E era um texto da Cristina Trevisan, que também adaptou o livro e que também Dirigiu o dirigiu o espetáculo. espetáculo, né? Dirigiu o espetáculo também. Com letras originais, o maestro Pedro Paulo Bogosian, que fazia as músicas. E aí depois eu fui chamado para fazer uma audição para Jekyll and Hyde. E aí eu fiz a audição. O diretor Fred Hanson, que é da Broadway, que estava no Brasil e mora hoje em dia no Brasil, é radicado aqui no Brasil, ele me testou e eu já saí de lá sabendo que eu ia fazer o mordomo do Jekyll, o Mister Poole, e um boticário, que era o seu René,
que eu inventei de fazer um judeu com voz fina, para ficar bem diferente do mordomo, né? Aí veio, durante essa audição para Bruxas de Eastwick, com Miller e Botelho, que fui para o Rio de Janeiro ensaiar e fizemos em São Paulo. Depois de Bruxas, eu fui fazer o Do Vinho de Lágrimas, que a Tânia Nardini, uma vez eu fiz uma audição E com a aí é o Tânia. seu, e aí é o seu grande momento no teatro musical, né? No Sim, Vinho de No Vinho de Lágrimas. Lágrimas foi o meu grande momento. Você traz um protagonismo na personagem. Foi a primeira vez que eu peguei um protagonista, um personagem que tinha solos. E eu lembro até hoje que a Tânia, quando eu fui fazer teste para o musical Evita, a Tânia Nardini, que era coreógrafa, não me escolheu porque ela achou que eu não conseguiria dançar. E ela perguntou para mim, mas você é bailarino? Eu falei assim, não, eu sou um ator que pode dançar, eu tenho que me dedicar mais que os outros que são bailarinos. Mas isso é um problema que eu tenho que fazer. Eu me dedico, eu não vou exigir de ninguém isso. Não peguei e tudo mais, ela foi assistir Bruxas de Eastwick. Ela estava no hall do teatro, no Teatro Bradesco, ali no Shopping Bourbon. Quando eu saí, ela veio em cima de mim assim, você mentiu para mim. Você é mentiroso. Eu falei assim, o que eu fiz, gente? Eu nem lembrava mais. Você já Você falou, lembrava quem era? nem Nem lembrava lembrava. quem era aquela pessoa. Você disse para mim que você não dançava. Você dançou tudo. Você dançou lindamente. Você não me escapa mais. Eu falei, Blota Tânia, de Jesus! eu falei para ela, Tânia, eu não disse para você que eu não sabia dançar. Eu disse para você que eu tinha que me exercitar mais e que ator é macaco de repetição. Tanto você faz que você aprende. Mas para isso eu chegava mais cedo nos ensaios de bruxa e passava o que tinha o Alonso Barros tinha nos ensinado, sozinho no palco, com a marcação aqui na cabeça da música. Porque essa era a minha função, eu tinha que chegar até o produto final. E no produto final, que é a grande estreia, tinha que estar pronto. Então, eu tenho que me dedicar mais. Mas isso, eu, Blota, tenho isso. Não sei os outros, né? E aí, quando veio Nuvem de Lágrimas, o Luciano Andrei me ligou. Blotinha, quero que você faça um teste para mim. Não é bem teste, porque eu te conheço, eu sei como você é bom, blá, blá, blá. Mas vai na casa da Tânia para a gente conversar? Eu falei, vou. Peguei um ônibus, fui para casa dela. Cheguei lá, o maestro Bauses já estava lá. E aí ele falou assim, vamos cantar? Eu fiz assim, como cantar? Agora? Como assim? E o medo de errar, né? Que sempre tive muito medo de não saber fazer alguma coisa. Mas Aí isso é ele começou. maravilhoso para o ator, né? Esse É um medo medo que nos ajuda, né? coloca, é um medo que nos ajuda. Ficou confortável, dançou. É. Aí Não há o nada Bauses pior que um começou. artista na zona de conforto. Exatamente. O Bauses começou a tocar Fio de Cabelo. E me deu a letra, porque eu nem lembrava da letra. E eu comecei a cantar e ele falava assim: não, sobe mais. Não, sobe mais. Não, sobe mais. Quando eu terminei, eu tava garganta fazendo assim, ó, dando sinal de ocupado, de tão exercitado que tá. Porque eu não sou de cuidar, eu cuido da voz não tomando gelado, dormindo, tomando muito água. Eu fumo que nem uma caipora velha, mas normal. Então cheguei e peguei. Nos ensaios, quando chega, o Bauses foi separar o elenco por tonalidade de voz, né, por tom. Ele falou assim, barítonos, tenores. Eu peguei e sentei no barítono. Ele falou assim, não, você é tenor. Eu falei assim, não sou tenor. Eu sempre sentei no barítono. Ele falou assim, com essa voz desse jeito, você é tenor. Senta aí, fica quieto. E quando eu vi E que ele... parece que nesse musical você teve também uma assessoria a mais que te possibilitou Sim. caminhos, né? Ele se dedicou muito, né? E assim, eu ia para casa, eu gravava no celular, então eu ia no ônibus lembrando da letra, lembrando do tom que ele queria que eu pegasse. E ele me fez ir um dia lá em cima, a ponto de quando eu terminei de cantar, o Luciano olhou para mim e disse assim: bom, agora pega a campainha e dá para Marcelo, né? Que a Marcela era o assistente de direção. Mete a mão aí, tira a campainha e dá para ela. Menino, quando é que você foi parar lá em cima? Eu falei, ele que pediu. E aí, quando eu vi, eu estava fazendo. E a coisa começou a ficar natural. Mas eu confesso a você, Paulo, eu entrava em cena morrendo de medo de desafinar o tempo todo.
Quanto Todas tempo as você ficou apresentações. fazendo Nuvem de Lágrimas, você Um lembra? ano e meio. E até a última apresentação esse medo estava aí, né? Sim, tava. Tava muito presente. Muito, muito, muito presente. Porque é quando você não domina muito bem uma coisa, o receio vai existir sempre. Se você não domina surfar, quando você sobe numa prancha, mesmo na areia, você tem receio de cair da areia, né? Então, e eu acho que é esse receio e esse medo que me faz encarar as coisas e fazer isso, né? Porque se fosse em outra época, eu não teria feito, eu nem teria entrado naquilo. E de lá para cá, assim, comecei a ver que em musicais me chamavam sempre para ser o substituto de alguém que vai ganhar mais do que eu e eu vou ter que trabalhar mais do que ele. E aí, querido, eu falei, não, desculpa, mas não querendo achar que eu sou a última bolacha do pacote, não sou mais do que ninguém, mas eu gostaria de ter um personagem, de saber realmente quem eu vou ser durante o espetáculo todo, para não ter que ficar esperando que a pessoa fique doente ou se machuque para eu poder entrar, né? Sim. Mas ainda devo voltar, se Deus quiser. Depois fui fazer um com a Chiara Sasso, com quem eu tinha trabalhado em Jekyll and Hyde. Ela me chamou para fazer o Palhaço e a Bailarina. Eu fazia o vilão. Era eu, ela e o marido dela, o Lázaro Menezes. Ah, E foi isso. maravilhoso. E foram esses os musicais que eu fiz. Nossa, só um pouquinho, só um pouquinho. E junto de tudo isso, vários outros espetáculos importantes e Sim, sim. robustos e que eu quero falar. Mas Claro. antes de entrar nisso, eu queria te perguntar, porque quando a gente vai falar sobre aquele o espetáculo ou não, eu que vejo muito teatro, além de fazer, Que bom. talvez vou falar de um que tenha me tocado mais. Às vezes a gente vai falar daquele que teve uma projeção maior. Talvez a gente vai Uhum. falar daquele que foi mais premiado. E não é, às vezes, o que te tocou mais. Então, eu Sim. quero saber, assim, na sua carreira teatral, qual é aquele que tem algo especial para você compartilhar conosco? Tenho De Corpo Presente, da Mara Carvalho. Foi o melhor espetáculo em texto e em montagem que eu fiz em toda a minha carreira. É um texto, Mara Carvalho, além de uma excelente atriz, escreve muito bem para teatro e televisão. E eu acho que esse texto chama De Corpo Presente. Nós ficamos em cartaz um tempo em São Paulo, depois, na época que eu estava indo para o Rio fazer Caminho das Índias, ela me chamou para fazer no Rio durante uma temporada de um mês e pouco. E eu acho Querido. que o melhor que eu fiz até hoje. Uau! É, É ele fala. bonita essa forma como você fala, essa vontade como você fala desse espetáculo. É engraçado, a hora que eu terminar aqui com você, eu vou para o perfil dos Cenas da Teledramaturgia, que eu vou fazer uma live com a Denise Del Vecchio. E uma Manda das um beijo perguntas. para Denise Del Vecchio. Denise, eu Você amo. fez você fez os imigrantes na Band com a Denise? Eu fazia figuração. Era figurante. Eu estava ali, aquela. Ah, precisamos de uma calça desfocada no fundo. Eu passava ali, né? A Denise, eu conheço, a gente já se cruzou e tudo. Ela foi me assistir em Nuvem de Lágrimas e veio gentilmente falar comigo, mas nunca contracenei com Denise. E acho que a Denise é uma das grandes atrizes desse país, juntando aí Cristiane Torlone, bote nesse pacote a Dona Laura Cardoso, as divas todas, Fernanda, Natália, enfim, e bote aí também Juliana Paz, Lília Cabral, que eu amo. Gente, eu só trabalhei com Cristiane Torlone em Caminho das Índias. E Dona Laura, mas não cena direto com ela. Nunca tive cena direto com Dona Laura. E Dona Laura foi namorada do meu pai quando era adolescente. Uau! Que meu pai foi radioator e aí ele teve um casinho com Laura Cardoso. Ah, o que que tem de mais, né? Assim, Não quase foi filho ou tive Laura como uma madrasta, uma uma postiça, tá madraça, alguma tudo coisa bem, ali. né? Papai nem estava namorando com mamãe, nem tinha conhecido mamãe ainda. Eles eram em São Paulo. Que aí o papai foi para o Rio para fazer as sonoplastias da novela e se encantou pela mamãe e a mamãe por ele. Vieram para São Paulo e se casaram. Uau.
Olha só, Ah, tem alguns espetáculos aqui ah, que eu acho que tem um frescor, um gostinho de mostrar um pouco da versatilidade do Blota, né? uhum. Um deles, por exemplo, vou citar alguns que são é, é, que foram você fez mais recentes e que mostra essa versatilidade. Dogville, né? Dogville, E maravilhoso. as atrizes, As atrizes foi muito doido de fazer, porque eu fui chamado faltando 7 dias para estrear. Chá das Cinco. Chá das 5 que eu fiz uma mulher, fazia Clematite, uma Então, mas são lésbica. comédias diferentes, um texto mais contemporâneo, um outro que é uma Sim, adaptação do cinema. Então, assim, você vê a versatilidade nisso. Falamos dos musicais, enfim, é incrível, né? eu acho que essa é a nossa função, né? Eu acho que aquilo o que você falou anteriormente é muito pertinente, porque existem espetáculos que eu fiz que nem tiveram uma grande repercussão de público e de crítica, mas que para um momento da minha vida me ajudou muito estar exercitando aquela função. Foi quando minha mãe ia, depois de 4 meses, eu entrei em turnê fazendo Não Flor Nem Fera uma semana depois. Papai morreu, eu enterrei meu pai nas 4 horas da tarde e fui para o Teatro Brigadeiro fazer Tieta do Agreste no mesmo dia. Então, assim, afora a coisa de estar trabalhando, em algum determinado momento da minha vida, aquilo veio para me acalentar, para me fazer focar em outras coisas e seguir essa vida total, né, que a gente tem. E as atrizes, assim, quando um dos atores foi mandado embora, me ligou o Fulvinho, filho do Fulvio Stefanini. Filho do Fulvio, que é Blota, o diretor do espetáculo. isso, a Angela Dipp que havia me indicado, e faltavam 7 dias para estrear. Eu tive que pegar um espetáculo inteiro em 7 dias. Se E você me pegou. pergunta como foi a estreia, eu não sei. Eu sei que depois de uma hora que eu apaguei e acordei, eu já estava todo o elenco sendo aplaudido, o Juca de Oliveira, que era o autor, subindo ao palco para nos abraçar. E aí, se você perguntar para mim o que aconteceu, não sei. Durante o espetáculo, não sei. Disseram que foi muito bom. Naquele, Ah, naquele dia, eu não vou te dizer o que eu fiz, se eu lembro o que eu fiz ali. Mas aí depois ficamos em cartaz um tempo no teatro do Shopping Vila Lobos, depois no Teatro João Caetano, em São Paulo. E aí é e, lindo, é um espetáculo e delicioso. Dogville, assim, um sopro de teatrão, assim, né? Teatrão, Apesar da origem dele, mas um elenco maravilhoso. Cris Couto, Bianca Baiton, você, Selma Grey, isso. Fábio Assunção, Sim, foi Mel o elenco de São Paulo. Lisboa, enfim. Mel, o elenco de São Paulo, quando a gente foi, Rio e São Paulo, a gente estreou no Rio de Janeiro, né? Fazendo Dogville, que é uma direção do Zé Henrique de Paula e uma preparação de elenco da Inês Aranha. Procurem saber, vocês que gostam de teatro, quem é Inês Aranha. Ela tem um método, porque Dogville, quando a gente começou a ensaiar, 15 dias antes do ensaio de texto, ninguém sabia quem a gente. Lógico que a Mel sabia que ela ia fazer a Grace, mas a gente não sabia quem a gente ia fazer. E a Inês Aranha trabalhava sem fala, sem a gente falar, o corpo da gente. Uau, teatro físico total. A gente criava primeiro o corpo. Quando o Zé Henrique de Paula chegou e nos deu os personagens, aquele corpo que nós juntos com a Inês Aranha havíamos criado, cabia exatamente naquele personagem. É impressionante a história do teatro trabalhando com esses dois assim. E aí Dogville, fomos para o Rio, fizemos uma temporada de muito sucesso lá. Viemos para São Paulo, 4 meses, assim, com briga na porta, no Teatro Porto Seguro. Era uma loucura, tinha briga. E aí, no final do ano passado, que a gente foi fazer um mês em Brasília e um mês em Minas Gerais. Também com fila de espera de 80 pessoas todos os dias. Era uma Meu loucura. E Deus. lindo, um espetáculo plasticamente belíssimo, a montagem do Zé é primordial. Eu já havia trabalhado com o Zé Henrique como ator no Vinho de Lágrimas, ele fazia o marido da Jussi, mas já havia visto alguma coisa do núcleo que ele tem em São Paulo, um teatro experimental que ele tem junto com a Inês Aranha. E foi lindo. Dogville é uma peça que
vai ficar marcada aqui assim também. Mas a mais querida de texto ainda é de Corpo Presente. Tá, que bom. Lindo foi esse nosso encontro, mas você sabe que com 1 hora a gente chega ao fim. Mas eu Verdade. quero agradecer a sua generosidade, a sua Imagina. gentileza. Como eu disse, é um bate-papo, né? E eu espero que tenha sido minimamente prazeroso para você, como foi Foi grandiosamente para mim. maxamente prazeroso para mim. Quando você quiser repetir a dose, eu estou à disposição. Porque Sempre, tem muita sempre, história sempre. para contar ainda, né? E tem algumas coisas. São 30 anos de carreira, né? E Então uma tem umas carreira coisas, linda, tem muita Blota. coisa engraçada aí para contar. Muito obrigado, viu? Eu que te agradeço. Um beijo a todos vocês que ficaram aqui, Luana, a Kizinha, o pessoal todo David, que está todo aí, mundo com a gente todos aqui. eles, queridos. Obrigado. Gratidão. E espero Fica aquele bem. link de eu fazendo o trabalho com a girafa. Fala para ela mandar Pode para mim. deixar. Se ela não mandar, eu mando, tá bom? Obrigado, querido. Fica com Beijo. Deus. Prazer em Se cuidem. conhecê-lo. Beijo.